episódio do Hiperfoco, aqui no Cristão Criativo. Hoje eu vou falar de 3 caras gigantes do rock and roll dos anos 50. Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Elvis. O que esses caras têm a ver com gospel? Tudo! Vou falar também da minha produção da música de compassivo e 3 plugins que eu sempre falo. Mas antes, o momento hiperfoco. Aí, saca só. Jesus passou e viu Levi, um cara, filho do Alfeu, né, sentado na alfândega. E disse, me segue. E o cara seguiu Jesus. E aconteceu que chegou na casa desse brother aí, tinha uma galera. E uma galera sentou na mesa com Jesus, inclusive pecadores, né? E aí os escribas e fariseus que estavam sempre ali no bico ali, cercando Jesus para ver se Jesus ia dar uma na trave, que nunca aconteceu, né? E aí os caras largaram essa, né? Por que Jesus está jantando com os pecadores? E aí Jesus ouviu isso, virou e falou para os caras: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Beleza, cara. Então é o seguinte, vamos falar então do que tem a ver, né, esses caras dos anos 50 com o gospel. Esses caras, vou falar do Jerry Lee, do Johnny Cash e do Elvis, eles nasceram num ambiente gospel, né, cristão. Então eles têm essa musicalidade gospel já desde a infância. E por que eles... a carreira deles não é gospel, mas no meio da discografia deles, eles lançaram trabalhos gospel. Por quê? Primeiro que tu não vai fazer alguma coisa que tu não gosta. E outra, tu não vai fazer uma coisa que tu acha que é ruim. Então, por que as pessoas, essa galera gostava tanto de música gospel? Primeiro que é uma coisa que tu acredita, e outra que é boa, né? É uma música boa. O primeiro disco que eu vou falar é esse do Jerry Lee, que eu já falei num vídeo do Céu Aberto há um tempo atrás, que é o do Loving Memories, 1971. Né? Um disco com hinos, a maioria hinos da harpa, né? Que eu sempre falo da versão de Rude Cruz, né, que tem ali. Inclusive o Jerry Lee, antes de morrer agora há pouco tempo, ele regravou com o primo dele essa versão de músicas gospel, inclusive, de novo regravou o Rude Cruz lá, né. E o Jerry Lee, né, Jerry Lee, já vou adiantar aqui, dos 3 aqui dos anos 50 é o meu favorito, assim. E é o Jerry Lee, nos pianos. Bom, vamos falar do disco do Johnny Cash. The Holy Land. A Terra Prometida. Cara, esse disco aqui é muito massa, de 1969. Um detalhe, né? Esses artistas não lançaram esses discos no fim de carreira. Eles lançaram no meio da sua discografia, né? Lá nos anos 60 ainda, apesar de ser dos anos 50. Entendeu? Eles lançaram porque tinha essa paixão, assim, né? E esse do Johnny Cash é muito legal porque ele é mais ou menos uma ópera rock bíblica. E aí ele tem narrativas, tudo não são versões, né? São composições do Johnny Cash. Narrativas, né? Que ele vai falando algumas coisas bíblicas e vai encaixando músicas numa ordem, não sei se é cronológica não, mas ele vai colocando músicas como No Jardim do Getsemane, né? A Via Dolorosa, tudo composições dele, né? E finaliza até com a música God is Not Dead, né? Johnny Cash era demais, né, cara? Então esse disco aqui, eu até achei que era duplo, porque tem
21 tracks, mas não é duplo. Até porque a metade são narrativas curtas, assim, de trechos bíblicos. Johnny Cash. Tá, pode crer. Então, o terceiro disco que eu vou falar é do Elvis. É um disco de 1960. His Hand in Mine. Olha o Elvis ali. Também é um cara super ligado no gospel, né? E é um disco de louvores, né? Não são composições do Elvis. São várias canções, assim. E também é um disco legal, né? Dos três é o que eu menos escutei, assim, né? Mas é o Elvis, né, cara? Tá aí o Elvis representando e lançando, né? E falando de Jesus nos louvores, assim, muito legal. Tem esses três gigantes do rock and roll lançando discos gospel. Mas ainda tem outras coisas, né? Por exemplo, que eu nem falei, tem Johnny Cash e Jerry Lee juntos num disco cantando gospel. Tem outros gospel do Elvis também, mas eu vou falar só desses três para não me prolongar. E é isso aí, né, meu? Rock com gospel, tudo a ver. Bom, deixa eu falar então de uma produção minha. Vamos falar desse nosso lado aí do hiperfoco das produções e mixagens. A música Compassivo. A música Compassivo foi gravado lá no estúdio Trilha do meu amigo, né, Rodrigo. E a gente fez a cozinha ali, eu fiz a batera, ele fez o baixo. Iniciamos composição da Dai, né? E quando a gente foi gravar as guitarras, eu ia chamar um brother meu. Tinha certeza que esse meu amigo ia captar toda a ideia de guitarra que eu queria, né? E esse meu amigo, ele não pôde ir no dia. Aí o Rodrigo ligou, não, eu vou ligar para um amigo meu aqui que ele vai vir e vai resolver. Não, mas o meu, eu tenho mais confiança, que eu tenho certeza que o que eu pedir ele vai fazer. Aí eu lembro que o Rodrigo, não, mas o cara que eu vou chamar, fica tranquilo que ele vai entender o que tu quer dizer. Esse cara era o Breno. E aí chega o Breno lá no estúdio com a SG dele. E eu dei umas dicas pra ele, cara, eu quero uma guitarra assim e assado. E não deu outra, né, cara? O Breno tá comigo aí até hoje gravando, meu cara das guitarras, né? Aí tem os pianos, né, que eu gravei. Piano, Hammond. E aí no meio da música ali, da ponte, surgiu a ideia de colocar isso daí, né? Um sintetizador. Isso aí é um Moog, né? E aí rolou a ideia de gravar, largar no meio uma loucura ali, que seria uma música em Fá sustenido, largar um efeito de arpejo, né? E aí se tu for lá na ponte, tu vai ouvir o efeito... E a gente fez essa loucura essa psicodelia, né? Coisas que estavam pedindo. E nessa ponte também... Eu vou falar lá nos plugins um efeito de voz que eu usei de microfone dos anos 40 na voz da Dai. E aí, inclusive, a Dai curte muito gravar nesses microfones retrô, assim, né? Pra dar essa sonoridade 50, né? Cara, e aí foi essa viagem, né? Eu mixei toda a música, também masterizei. E aí vou pular lá pro final, que é os 3 plugins, né? Que eu uso, já usei e mais ou menos por aí. Então deixa eu falar do primeiro. Bass Rider. Esse plugin eu já curtia colocar ali. Ele é um limiter ali, né, do baixo. Só que eu descobri através de um amigo, João, que ele coloca também na voz. Ele dá uma potência na voz. Então comecei a usar e vi que é bem legal, né? Ele me ensinou a mexer, como fica legal na voz esse plugin de baixo. Tu vê, né? Ali tem as seguintes opções, né? O Target, ele dá um ganhozinho quase até o final. O Sensitivity, ele aumenta no talo e muda o seletor para Fast, para dar um ataque rápido da voz. Ali ele não mexe naqueles spill e artifacts ali, né? Deixa padrão. E naquele range, ele deixa entre o 6 mais e o 0. Então, o botão do ganho, ele bate ali no alto e desce só até ali, entendeu? Ele fica preso ali no meio. Então, se tu tá cantando muito baixo, ele equilibra ali. E se tu dá um pico muito alto, ele não vai lá. Ele
mantém a voz dentro daquele padrão que tu escolheu ali, né? Muito legal. Eu achei bem legal e dá uma... Ele regula a voz dentro de um padrão do início ao fim. Aí o plugin que eu falei lá que a Dai gravou a voz da ponte de compassivo, uma voz radiofônica. Sim, gravado e compassivo, paciente, rico em amor e fidelidade. Que é o The King Microphonics, né? Ele tem umas opções, né, de 3 microfones dos anos 40 aí, né? Que sai esse som radiofônico. Tem um modelo real aí, ó, que maneiro. Waves e Abbey Road. E aí é sempre legal esses efeitos telefônicos desses microfones velhos, né? The King's Microphones. Tá, e o terceiro plugin é o que eu sempre uso, porque eu sempre jogo um teclado no meio, né? Um piano e um Hammond e sintetizadores, Fender Rhodes, essas viagens todas. Eu até tô meio vazado de plugins de teclado, né? Tô meio ruim. Tem que melhorar meus plugins de teclado. Mas tem esse aí que já me salvou um monte, dando timbres e brilhos nos teclados, né? É o GW Piano Centric. Que o GW é o Greg Wells. É um cara que desenvolveu, né, esses plugins de pianos. Esse cara faz vários plugins na real, né? E aí é legal, ele resolve bastante ali a minha situação com o meu teclado. Ele transforma o timbre para um timbre muito mais vivo de teclado, de piano, né? Cara, é isso aí. Acho que esse é o último programa de 2022, agora só 2023 com hiperfoco. E fechou, galera. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.